Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 10º episódio da segunda série do Balde Pode, que orbita em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje estudaremos o capítulo 8, intitulado A Nova Moral e a Técnica da Salvação. Aqui quem fala é Thales, e o choque que receberemos será o golpe corretivo e nos levará a abandonar a velha trajetória e a iniciar uma nova. Este desastre será a nossa salvação. A palavra está contigo, Gui. Olá, amigos, pensadores e pensadoras, aqui é Guilherme de Barros. É um prazer estar com vocês neste episódio de hoje. Deixo aqui uma frase deste capítulo 8, que é: a lei é uma só. O universo físico, dinâmico e psíquico é um só. A regulamentação do seu funcionamento deve ser só uma. Ô Rafa, dá um alô aí pra turma que eu sei que você tá aí ouvindo também. Tô sim, meu amigo Gui. Pensadoras e pensadores, a obra de Ubaldi está sempre recheada de boas novas. Então vamos hoje, sigamos juntos para estudar mais estas boas novas. E a frase que eu escolho é: estejamos atentos em não lançar trajetórias na direção do mal. E para a nossa conversa, eu chamo o nosso amigo Sérgio. Sérgio, como estão suas trajetórias? Olá, meus amigos! Que felicidade, mais uma vez, estarmos juntos para estudar o professor Baldi. Para a gente iniciar nossa reflexão, eu separei essa frase: diante do ser pulverizado no relativo, Deus é o pensamento único e central. Do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi, capítulo 8, A Nova Moral e a Técnica da Salvação. Em substância, a nossa vida é um destino em movimento que percorre o seu trajeto, estabelecido pelo tipo de forças que contém. Infeliz é o afortunado que tem sucesso enquanto segue uma trajetória anti-lei, dirigida para o mal, porque tal sucesso o reforça naquela direção. Deverá, pois, ser mais forte e doloroso o golpe corretivo, necessário para reendireitar-se e salvar-se. A mais profunda realidade da vida são os acontecimentos que a constituem, não ocorrem de forma desordenada e por acaso. Antes estão logicamente ligados para cada indivíduo ao longo do fio de seu destino. Tal fio é constituído por um desenvolvimento de forças ao longo da linha causa-efeito, segundo uma trajetória bem definida, numa dada direção. Tais acontecimentos não são isolados. Quem compreendeu, vê que a vida é feita de um concatenamento em sucessivos momentos, ao longo de um único percurso, razão pela qual adquirem uma direção, uma meta, um significado.
Muito bem, amigos. Vamos dar início a mais um estudo de um dos capítulos dessa obra especial do professor Ubaldi, em que ele nos traz um tema curioso, parece ser uma retomada de ideias, mas é sempre uma espiral que avança em novos conceitos, como o próprio professor Ubaldi nos diz. E ele vai nos falar nesse capítulo, como bem diz o título, a nova moral e a técnica da salvação. E ele vai levantar questões e reflexões interessantes sobre o que seria esta nova moral, em que se funda esta verdadeira ou nova moral que ele propõe e da qual ele fala. Seria possível nós falarmos de uma moral desvinculada de religião ou de ideologia? A lei que regula o plano físico e dinâmico seria a mesma lei que regula o universo moral e espiritual? Você tem algo a nos trazer nesse sentido, Sérgio? Meu amigo Thales, nesse capítulo, Ubaldi, ele nos convida a fazer uma reflexão, né, e a aprofundar os nossos pensamentos em uma nova moral, né? Que moral é essa? Primeira coisa que a gente tem que entender que não é a moral, né, do homem primitivo, aquele que pensa apenas na vantagem imediata, que enxerga apenas o plano da matéria, aquele que tem a vontade de conquistar suas coisas para usufruir imediatamente. Essa nova moral que o Ubaldi nos propõe é uma moral fundada na essência, no espírito, uma moral de substância, é a palavra que ele usa, e que o homem que se deixa guiar por essa moral, ele manifesta uma honestidade, uma positividade que leve a esse praticante a se alinhar às leis da vida, à lei de Deus e seguir, como o Ubaldi nos fala, para o sistema, ou como algumas doutrinas e filosofias chamam o reino de Deus. Por isso, meu amigo Thales, essa pergunta que você fez, se é possível, né, falar-se em uma moral desvinculada das religiões ou ideologia, o Ubaldi nos garante que sim, é possível. Mas esse homem, né, ele é um homem fora do seu tempo, e ele chama de idealista. Então, o que é que acontece com o idealista? Ele tem essa moral de essência que o guia pelas leis da vida, e com uma visão mais ampla. Infelizmente, ele consegue, por conta disso, estar sempre em confronto com um homem ainda involuído, que não consegue entendê-lo nas suas atitudes, nas suas decisões, por que ele leva essa vida assim, mais voltada para o espiritual. Mas esses homens é que são os exemplos e que nos inspiram a segui-los nessa caminhada. Na história da humanidade, nós tivemos vários homens à frente do seu tempo, que foram criticados, perseguidos. O próprio Cristo foi perseguido, e fala nos evangelhos que os profetas, nas suas épocas, também foram mortos e perseguidos. Ô, Serginho, tem uma fala do Ubaldi nessa primeira parte, aí, logo da introdução, né, do capítulo, que eu achei muito interessante, que eu acho que ela é fundamental para iniciar a compreensão do que ele vai dizer mais para frente. Que ele fala o seguinte: se na sua primeira parte a lei se mostra tão ampla, ou seja, a primeira parte é aquela que organiza a parte da matéria, a parte física, a parte dinâmica das energias, a parte energética, dinâmica do universo. A gente já conhece as leis que regem, né, o movimento das coisas, a energia, o ser humano já avançou bastante nisso. Se a lei se mostra tão ampla, comprovando tal potência e inteligência, não é possível que mude o método e a natureza justamente quando se trata de dirigir a última parte, que seria a parte mais alta, mais importante, a mais preciosa, por se tratar do fruto do trabalho que o ser com a evolução teve de realizar para poder chegar àquele nível. Ele está falando da parte espiritual, né? Então, se a gente percebe a existência de leis para coordenar os aspectos dinâmicos e materiais da natureza, que é o aspecto estático, né, segundo a obra do Ubaldi, o material e o dinâmico, né, por que essas leis seriam derrogadas para comandar aquilo que é do universo moral, do universo psíquico? Então, a gente deve imaginar, por analogia, que há leis que governam a existência e a manifestação desse universo moral também. Perfeito, meu amigo Gui. Inclusive, está tudo a ver com a frase, né, que você escolheu. A lei, ela é uma só.
Então, em todos os níveis, ela age. Então, se a lei é justa no nível mais primitivo, no nível material, como você falou, no nível estático, é claro que nos níveis dinâmicos, nos níveis espirituais, ela vai agir com a mesma justiça, com o mesmo amor e com o mesmo telefinalismo. Nós sabemos que a lei, né, Deus, ele nos leva de volta, nos reconduz, segundo a cosmogonia de Ubaldi, para o sistema. Então, em todos os níveis, a lei age dessa forma. A gente vê que essa questão, que é uma questão bem complexa, transcendente, sempre foi revelada, né, em todas as filosofias e doutrinas. A gente observa a revelação desde a antiguidade disso que o Ubaldi está nos explicando. Porque Deus é um só. Então, quando se fala da unicidade de Deus, nós encontramos isso no judaísmo. Se você pegar o Antigo Testamento, no Shema Israel, no Deuteronômio, tem lá: ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. E a gente vê no cristianismo, o que é que Paulo diz em Atos dos Apóstolos, o querido apóstolo dos gentios. Ele nos fala que nós vivemos em Deus, como peixes dentro dos rios. Então Deus é um, que abriga todo o universo. E assim nós vemos nas doutrinas orientais também, o budismo, a teosofia. É isso que o Ubaldi está nos falando agora de forma mais científica, de acordo com a consciência que nós já adquirimos da nossa época, e mostrando que ele está de forma universal em todos os níveis. Então, o que rege, desde os princípios do átomo, dos minerais, até o arcanjo, como diz a doutrina espírita, do átomo ao arcanjo, Deus está ordenando e coordenando tudo isso. A sua lei é única, ele é um, e nós estamos aí nessa caminhada para que um dia sejamos como Cristo, né? Nós e o Pai sejamos um também. Serginho, e é importante também frisar que o Ubaldi não está sozinho nessas conclusões, no sentido dessa nova moral que está aderente à lei natural, aos fenômenos, por exemplo, de construção do universo ou da sabedoria da natureza no seu funcionamento. Porque, por exemplo, quando a gente lembra lá do Dave Bohm, com a sua teoria da totalidade implícita e explícita, a sua ordem, né, implícita e explícita, ele já trata disso, demonstrando que há uma ordem por dentro dos fenômenos dominantes que determinam as relações, e há uma ordem explicada, uma ordem explícita, onde o homem interpreta, observa, tira as suas conclusões. Mas por dentro de tudo há uma ordem, que o Ubaldi chama de lei. É a técnica funcional da lei de Deus, o nome desse livro. Então ele chama de lei. E essa lei independe das nossas interpretações, independe das nossas crenças ou ausência de crenças. Ela funciona igual para todos. Então há ali uma ordem implicada, intrínseca, da qual, para que a gente tenha bons resultados, a gente precisa agir em conformidade com ela. Isso não vai depender se eu sou ateu, espírita, católico, protestante, né, umbandista. Claro que isso são caminhos que apontam para que a gente tenha uma ética, uma moralidade, uma espiritualidade, um agir melhor no mundo. Mas a lei, ela vai independer das nossas interpretações, porque é uma ordem implícita. Se faltasse, vamos dizer assim, um átomo lá dentro da teoria do Big Bang, o universo não seria criado, né? Tales pode até explicar melhor isso. Ô Rafa, por isso que ele fala que as ideologias, nesse sentido, para nada servem. Só por ignorância se pode crer que a nossa fé e as nossas opiniões poderiam mudar alguma coisa no funcionamento da realidade. Exatamente. E isso já derruba uma série de antagonismos e perdas de energias nossas, né? Nos debates, discussões aí pelo mundo afora, em razão de ateísmo, de religiosidade. E o Ubaldi também, ele, lá no livro A Lei de Deus, que a gente já estudou juntos aqui no Portal Pensar, a nossa primeira temporada do Ubaldi Pod, ele faz um paralelo muito interessante em um dos capítulos, quando ele vai falar, não sei se vocês lembram, da teoria da moral curva. Ou seja, ele faz um paralelo com a teoria científica da curvatura do espaço. E ele fala também que, levando em consideração essa curvatura do espaço, há também uma moral curva.
Ou seja, não há assim deslocamentos em sentido absoluto. Tudo aquilo que a gente lança volta pra gente, é curvo. Então, ele interpretando, né, o funcionamento do universo perante as leis que a gente conhece, por que não no campo moral? Então é bem interessante esses paralelos que ele faz e tem uma lógica nisso, né? Como o Gui bem falou. E é por isso, meus amigos, em relação ao que vocês falaram, que a gente começa a compreender que o homem que já tem essa visão, né, todas essas barreiras religiosas que colocavam barreiras entre os seres humanos, as doutrinas, essas diferenças, tudo cai, porque o homem começa a observar na substância. Então é isso que o Baldi nos faz refletir, né? A nova moral é uma moral de substância, que vai além dessas barreiras que o homem foi criando na sua visão curta, na sua visão pequena. Quando a gente amplia a nossa consciência, a gente derruba toda essa separatividade. Você me permite aqui só levantar um ponto, até tá fora da pauta que você traçou, mas eu fiquei curioso para saber a opinião de vocês, até começando por você, que é um homem de ciência. Tendo em vista o princípio desse capítulo, você acha que era fundamental o desenvolvimento da ciência e do espírito crítico humano, da capacidade do homem de organizar de uma maneira mais racional a observação dos fatos para poder compreender a obra do Baldi? Como é que é o seu sentimento em relação a isso? Porque eu, pelo menos, tive essa impressão de que sem o desenvolvimento da ciência no último século, sobretudo, seria muito difícil para o homem poder compreender bem essa obra, né? Ela não poderia ser escrita muito antecipadamente. Eu penso que sim, Gui. O próprio Baldi, a sua voz lá na Grande Síntese, fala disso, né? Que em outro momento se dirigiu àqueles que entendem a mensagem do coração. E que agora a palavra dele se destinava à mente racional do século científico, do século da ciência. Eu penso que sim, né? Para a gente conseguir superar um pouco essas barreiras que as religiões e as ideologias criaram, o pensar científico em termos de leis universais é realmente fundamental. Essa semana mesmo você compartilhou com a gente um vídeo de um grupo de islâmicos, né, comentando algumas questões referentes a posicionamentos que eles apresentam em várias questões diversas. E no fim do vídeo, uma das falas de um dos autoridades islâmicas lá foi simplesmente a seguinte: o que a gente pode concluir é que o islamismo contém a verdade e que tudo que está fora do islamismo não é verdadeiro, né? Essa é uma mentalidade que a gente entende que é muito semelhante ao pensamento do salvacionismo dentro puramente da igreja, né? Uma única doutrina, ela contém em si os elementos fundamentais e essenciais para que o céu alcance sua redenção. E com a obra de Ubaldi a gente vê que todas essas barreiras, como o Sérgio bem pontuou, fictícias que a gente estabelece, não tem sentido quando a gente pensa em termos de substância e de essência, que é o que, em tese, a nossa ciência busca, né? Entender a essência e a substância dos fenômenos universais. Bom, pessoal, então feitas as reflexões bastante ricas já por todos nós, e o Sérgio mencionou em seus comentários a questão do sacrifício do idealista, como que o papel do idealista se insere nesse contexto de duas morais, uma moral antiga, ainda antropomórfica, com a visão de Deus ainda muito ultrapassada, digamos assim, e essa proposta nova de Ubaldi. Então, o Ubaldi vai falar um pouco desse sacrifício do idealista, que a gente entende que é um ponto do capítulo em que ele está falando um pouco dele mesmo também. E ele vai discutir o que é esse sacrifício do idealista, né? E ele traz algumas reflexões que, de fato, são muito interessantes, que retomam um pouco questões que a gente já discutiu do capítulo anterior, foi o capítulo 7, e ele vai trazer as seguintes reflexões para nós, o Pietro Baldi. Seria possível alguém sacrificar-se em benefício de outrem que não mereça tal vantagem? E quais seriam as fases que vive o idealista nessa sua tentativa de beneficiar o seu próximo? O que você acha, Rafa? Olha, meu amigo, esse é um assunto bem profundo, mas vamos lá, tentar conversar um pouquinho sobre, chamando aí os companheiros para o diálogo. Existe uma estrutura, e o Baldi discorre muito sobre isso, nessa descida dos ideais. Ou seja, há um ideal que vem do alto, através dos idealistas,
dos biótipos mais evoluídos, que busca transferir essa lei, essa moral, do nível mais alto a um nível mais baixo, dos evoluídos, do biótipo primitivo atrasado. E como é que se dá essa transferência de ideais? Acho que essa que é a questão, né? O desafio dessa transferência de ideais, de um estilo de vida mais evoluído para um estilo de vida menos evoluído. Em que campo se dá isso? Se dá no campo do time dos evoluídos, que é o nosso caso. E como é que os evoluídos vão enxergar um mais evoluído? Será que eles vão abraçar, cheio de alegria, cheio de amor, e vão rapidamente aderir aos seus novos ideais? Ou, na verdade, vão se sentir ameaçados por esse ideal e por esse que aponta para esse ideal, com seu novo estilo de vida, pela ética, pela honestidade, pela benevolência, pelo perdão, pela concórdia? Certamente que não, porque os evoluídos respiram em outro tipo de vida, buscam outros objetivos, que é satisfazer as necessidades materiais, da fome e do sexo. E para isso vão usar da força, vão usar da astúcia, vão usar do roubo, vão usar de todos esses instintos primitivos que a gente conhece. E sem sombra de dúvidas, o evoluído que desce para transferir um ideal aqui para os evoluídos, ele vai sofrer, ele vai apanhar, ele vai ser expulso daqui, né, metaforicamente dizendo, assim como foi o Cristo, o nosso exemplo máximo do ideal que desce do alto para um ambiente evoluído. Mas ele é expulso, mas ele deixa a sua semente. Ele deixa, né, um outro estilo de vida que contrasta com aquele. E, portanto, desse contraste nasce uma nova consciência, novas possibilidades de existência, de relacionamentos, né? Então, na estrutura do fenômeno da descida dos ideais, funciona mais ou menos assim. O Baldi escreveu um livro próprio para explicar isso, que se chama justamente A Descida dos Ideais. Então eu fiz esse preâmbulo aqui para depois a gente passar para as 6 fases desse ideologista que o Baldi descreve aqui nesse capítulo. Gente, desculpa, eu estou falando ideologista, mas é idealista. Eu ia falar idealista. Eu tirei isso. Um dos elementos que usa muito, além da astúcia, da força, e é um dos aspectos da astúcia, é a mentira, né, Rafa? E ele vai falar bastante sobre mentira e hipocrisia nesse capítulo. É verdade, Gui. Em A Descida dos Ideais ele trata muito da questão da mentira e até, em certo período, a necessidade da mentira no nível mais baixo, para que se pudesse ter uma convivência menos brutal. E a partir daí, até mesmo depois descobrindo como que um relacionamento praticado através da mentira ele não leva a um bom caminho, deixar, né, de usar a mentira e passar para uma verdade mais fundamental, mais robusta, né? Então ele justifica até que em certo período a mentira foi importante. E o nosso mundo ainda é o mundo da mentira, infelizmente, né? A gente, nos nossos negócios, nas nossas vendas, nos nossos contratos, nos nossos relacionamentos, a gente ainda vive ainda mergulhado na mentira. E ela, de certo modo, para o nosso nível evolutivo ainda é necessária, né? Se a gente fôssemos verdadeiros em tudo, talvez não sobraria muita gente por aqui. E, Rafa, o engraçado é que grande parte da luta moderna que a gente está vendo acontecendo no mundo hoje, né? Ela está em torno exatamente desse tema, né? Do que é mentira, do que é verdade. A gente tem a internet, que é um instrumento de apuração disso tudo, e uma briga, né, de interpretação do mundo, exatamente buscando estabelecer qual que seria uma verdade mais apropriada, né, para descrever a realidade, sobretudo da convivência social. A gente está apurando muito essas coisas aí atualmente, né? Esse capítulo, eu acho que ele vai ser bem útil para entender um pouco melhor até os momentos atuais que a gente está vivendo. É verdade, Gui. Então, pessoal, o Baldi descreve nesse livro 6 momentos, 6 fases da vivência desse idealista para trazer, né, a lei mais avançada aqui para o nosso nível. E são 6 níveis onde vai acontecendo uma gradativa desilusão desse idealista. Não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Como se ele fosse, aos poucos,
percebendo que ele está num nível evolutivo que não respeita e que não está querendo vivenciar aquela moral que ele está trazendo. Então, ele é uma pessoa honesta, vivendo em um mundo onde prevalece a corrupção, a enganação, a astúcia. Então, esse idealista, no primeiro momento, numa ingenuidade, ele poderia crer, já que ele pensa assim e que os elementos que constituem ele são assim, de verdade e honestidade, que todos os demais também seriam. Então ele fala disso com naturalidade, age assim com naturalidade e, obviamente, ele acaba apanhando um pouco, porque o mundo não é semelhante aos ideais dele. As pessoas que compõem o mundo não são buscadoras desses ideais dele. Claro que sem generalizar, né, gente? Mas para a gente encurtar aqui nossa conversa. Então esse é o primeiro momento de desilusão que ele vive. Ou seja, na estrutura do fenômeno da descida dos ideais, é preciso que haja uma adaptação do ideal que desce do alto para que ele seja aderente ao ideal que está aqui na Terra. Dizendo assim, exemplo clássico, por que Cristo ensinou por parábolas? Poxa, para revelar verdades tão transcendentes, ele precisava como que descer aqueles ideais ao nível de compreensão dos povos daquela época, dos seus discípulos e seguidores, e utilizar ali de elementos do cotidiano daquelas pessoas, né, para revelar as coisas transcendentes de maneira adaptada à realidade de cada um. Então, nessa primeira fase, há esse conhecer de que há uma necessidade de adaptação. Não é isso, Thales? Isso aí, Rafa. Ele até chama essa primeira fase de fase da inocência. Isso, exato, da inocência. Eu acho que quem nos ouve, né, e até muitos de nós aqui, em nosso grau menor, notadamente, já vivemos isso de alguma maneira, né? Em algum princípio que a gente preza, algum valor, né, alguma crença, algum ideal que a gente busca, e a gente já tem aquele ideal como comum, natural pra gente, né? E a gente fala com tão naturalidade, vive com tão naturalidade disso, mas isso não é comum ainda para o outro, né? Então, de alguma forma, a gente sente esse conflito acontecer na família, nos negócios, né? Na religião, na sociedade, né? Como um todo. Thales, são 6 fases, vai ficar longo. Vamos tentar resumir? Tá, então dando uma pincelada maior nessas 6 fases, né? Convidando aí o ouvinte e a ouvinte a lerem o capítulo. Então ele vai passar por essa fase de inocência, percebendo a necessidade de uma adaptação dos seus ideais e, em um momento, ele vai receber a resposta hostil do meio, ele vai receber que aquele meio se incomoda muito com esses novos métodos dele, é como se ele estivesse denunciando aquele estilo de vida, né? Trazendo à tona, né, aquele modo ainda involuído de viver e, portanto, notadamente virão as reações contra essas suas tentativas de uma redenção espiritual. E, a partir daí, uma nova queda de ingenuidade vai acontecer nesse idealista, porque ele sabe muito das coisas do céu, mas nesses primeiros momentos ele se mostra pouco conhecedor, né, do mundo que ele vive agora e veio trazer o seu ideal. Mas tudo isso, o Baldi deixa claro, não é para ele desistir de trazer os seus ideais a esse mundo. O alto jamais deixará de se dobrar para que a gente se soerga, né? Para que a gente viva de maneira mais espiritualizada, mais iluminada. Né? É da lei que o superior ajude o inferior. Né? Há uma atração irresistível do alto em fazer com que a gente suba. E isso se instrumentaliza através das próprias criaturas do Senhor. Então, faz parte, né, desse nível de transferência de ideais que o alto seja perseguido, que seja escorraçado, que apanhe. Mas esse sacrifício, que é um sagrado ofício, né, é um prazer para esses seres que já atingiram um nível evolutivo maior. Porque que pai, que mãe bom não são felizes em passar noites sem dormir para que o seu filho cresça e esteja em segurança? Não é isso? Então há muito amor, né, nessa descida do ideal, apesar dele ser bem perseguido aqui na Terra. Então isso deve servir de missão para cada um de nós em tudo que formos fazer. Sabemos que o bem ainda é tratado com hostilidade aqui, mas não podemos jamais deixar, né, de fazer com que o bem prevaleça sobre o mal. Isso aí, Rafa. E ele vai frisar muito bem essa questão de como que essa evolução ela se dá num passo muito lento, né? Essa tecida de ideias de um plano superior para um plano inferior,
ela vai ao longo dos séculos e dos milênios sendo incutida na intimidade daqueles que estão na retaguarda. Então, esses idealistas, eles acabam sendo conscientes dessa realidade, né? Que não há transformações abruptas, que a vida é prudente, que ela não se arrisca no inexplorado, e por isso mesmo existe essa inércia no processo de adaptação das leis inferiores às leis superiores da existência. Dando continuidade ao capítulo, ele vai trazer à baila o tema de uma nova moral positiva e universal. No primeiro momento do capítulo, ele falou de uma nova moral que se fundava nas leis da vida. E agora ele vai falar de uma nova moral positiva e universal. E aí, para a gente pensar, Gui, você nos ajudar a pensar nessas questões, uma moral que fosse baseada em fatos e não na fé simplesmente, ela teria capacidade de revolucionar o nosso louco modo de viver? E nessa nova moral, quem seria o verdadeiro vencedor? Pois é, Thales, já respondendo essa última questão, que eu acho que é a mais grave desse trecho aí do capítulo, que na verdade o vencedor, o maior vitorioso, é aquele que planta um destino satisfatório, um destino feliz. Então o homem ele tem um controle, né, sobre a sua destinação. Ele não tem um controle atual sobre as consequências daquilo que ele plantou previamente, mas ele tem controle sobre as trajetórias que ele pode implementar a partir de cada momento, né? Tem aquela célebre frase do Chico, né? Todo mundo pode fazer um novo começo. E ela trata exatamente disso. Então, o mais feliz é aquele que planta um destino satisfatório e feliz. Esse é o real vitorioso, né? E em relação a essa nova moral, o Baldi ele vai falar o seguinte, e aí a gente tem que partir talvez para algumas analogias, né? Vamos imaginar que as morais, as diversas morais e interpretações ideológicas da vida desses idealistas que o Rafael citou, né? Por exemplo, o maior expoente deles é Jesus, né? Para nós, é importante a gente separar que a partir da vinda de Jesus, dos seus escritos, daquilo que ele deixou como legado, você passa uma fase de interpretação do que ele disse. E isso é feito por pessoas como nós, né? Pessoas comuns, decaídos, imperfeitos, enfim. Então há muito de contaminação nessa moral. Ela é normalmente lançada sobre os efeitos. A gente quer obter determinados efeitos, que é a salvação, por exemplo, né? Que é passar diretamente sem passar pelo inferno, nem pelo purgatório, que é direto para o céu, enfim. Ela é uma moral baseada na tentativa de obtenção de efeitos. O Baldi ele vai tratar de uma moral que é relativa ao conhecimento das causas, que ela é afeita à compreensão profunda daquilo que rege o fenômeno da vida, não só no seu aspecto estático e dinâmico, como a gente falou no início, no seu aspecto material e energético, mas, sobretudo, no seu aspecto moral. Então, quando a gente compreende o funcionamento da lei, a gente é capaz, então, de fazer uma opção a priori das trajetórias que a gente vai lançar, porque a gente já conhece antecipadamente os efeitos e os desdobramentos que aquilo vai nos levar. Então ele está falando, pelo que eu entendi, aí vocês me ajudam a corrigir ou complementar, ele está falando desse tipo de moral que trata das causas e não mais somente dos efeitos. Não, muito bom, Gui, porque se a gente tem essa consciência, não é, sobre o funcionamento da lei, que ela rege todas essas etapas da vida, em todos esses níveis conscienciais, a gente observa, né, quem já tem essa consciência, que o verdadeiro rico não é aquele que tem o bem imediato, consegue usufruir das suas questões materiais. Não, na realidade a verdadeira riqueza é aquele que tem um bom destino, que lança uma boa trajetória, porque assim ele consegue, através das boas trajetórias, sempre galgar etapas evolutivas maiores, mais felizes, mais de acordo, em harmonia e em comunhão com Deus e com sua lei. Então o homem ele está crescendo evolutivamente e em felicidade, porque nós vamos nos harmonizando e crescendo toda vez que vamos nos aproximando do sistema. Então, por isso que o Baldi diz que essa é a verdadeira riqueza, e que o homem ainda involuído, com essa visão
muito pequena, míope, tacanha, ele ainda não consegue entender. Ele não consegue compreender que verdadeiramente nós estamos vivendo num mundo que não é dominado pelos fatos cegos, mas que existe uma inteligência, que é a inteligência de Deus, e não um acaso, mas uma justiça coordenando tudo isso. Então precisa ter uma moral de substância profunda para ver isso nos fatos da vida, no dia a dia, nas relações que a gente consegue depreender com os outros e consigo mesmo. Então é necessário ampliar essa consciência e observar o fenômeno profundo na substância, na moral, como você falou. E ai de nós, né? Se não tivéssemos esses exemplos dos idealistas para que contrastasse com a nossa realidade. Como que isso é importante, né? Certa vez eu vi um vídeo da professora Lúcia Helena Galvão, e já mandamos aqui um abraço para ela e recomendamos sempre a todos que assistam às suas aulas lá de Nova Acrópole. Ela disse que a consciência nasce do contraste. E é justamente esse contraste que a gente está estudando aqui, né? Do evoluído com o involuído e os seus métodos de vida. Então, desse contraste surge aí, né, um terceiro produto. Do pai e da mãe nasce o filho, um terceiro movimento mais evoluído do que os dois primeiros. Então é muito interessante que a gente observe esses grandes humanos que surgiram aqui na face da Terra e nos apontaram para novos horizontes, né? Novos métodos, novas vivências. Fiquemos atentos a eles, quais foram as trajetórias que eles lançaram, para que a gente se espelhe nisso, se vale desses exemplos e progrida, né? Mas com a cautela que o Gui nos alertou aqui, né? Porque como a humanidade ainda evoluída, interpretando a verdade que desceu do alto, né? A gente afetou muito, né? Essas ideologias, né? Esses ideais, e é preciso que a gente tenha realmente cautela em razão disso. E convém aproveitar a sua fala aí, Rafa, sobre o dualismo. Me veio uma imagem interessante que ilustra um pouco essa ideia de que a lei é uma só, tanto no universo físico quanto no universo espiritual, né? Quando a gente pega, por exemplo, a ideia de um circuito elétrico simples, né? Para eu conseguir estabelecer o movimento de cargas ao longo do condutor, eu preciso ter o polo positivo e o polo negativo da bateria. Se eu não tiver os dois polos, não há movimento. E não havendo movimento, não há a evolução. Pensando em termos de analogia de caminhada do espírito na vida. Então, mais uma vez, a dualidade está presente para favorecer esse desabrochar, nesse despertar consciencial. E um outro aspecto que o Baldi vai nos trazer nesse campo da moral positiva e universal é dizer que no universo em que nós vivemos, que é o universo antissistêmico, fruto da queda, da separatividade, existe uma espécie de vontade de morte incutida nesse antissistema. E o Baldi vai nos trazer uma informação curiosa quanto a o que devemos fazer para fugir dessa vontade de morte que contamina o antissistema. O que é que nos cabe realizar para fugir dessa vontade de morte? Bom, Thales, em relação a essa vontade de morte do antissistema, porque o antissistema ele vai aniquilando pouco a pouco tudo aquilo que é antivital, né? Tudo aquilo que vai confrontar com a lei. Então a melhor maneira de nós contornarmos isso é nos tornando progressivamente mais conscientes, né? Livrando progressivamente desse mal que nos torna vulneráveis a esse espírito de morte que comanda, né, o antissistema, esse antivitalismo do antissistema. Então, à medida que a gente se torna consciente, a gente vai então se livrando desse caos e administrando mais ordem, cada vez mais ordem dentro de nós mesmos, em harmonia com o sistema. Isso me lembrou muito aquela frase do Pasteur, também tem a ver com aquilo que nós falamos sobre ciência e a necessidade de um pensar científico para alcançar uma nova moral, em que ele fala que pouco conhecimento nos afasta de Deus, mas muito conhecimento dele nos aproxima. E esse grande cientista teve uma visão icônica sobre isso, né? Realmente, à medida que a gente conhece mais profundamente a lei e o seu funcionamento, a gente vai percebendo que isso vai nos aproximando progressivamente de Deus, nos afastando dessa morte, porque Deus é vida. O Baldi vai nos dizer no capítulo que o micróbio ataca o ponto débil do organismo.
e que o destino ele nos assalta onde pecamos. Por isso faz-se necessária a retidão para nos curarmos. E aí a gente vai compreender até algumas falas do Cristo, né? Quem não morrer não poderá ver o reino e assim por diante. Então essa morte, ela não é negativa. Ela é uma morte para a vida em abundância, uma morte para uma vida ainda mais plena. Então é bom que seja assim, é bom que o antissistema realmente mate aquilo que é contra a lei. Porque a lei no antissistema é o inverso, né, do funcionamento da lei. A lei no antissistema é de separatividade, de destruição, né, de aplicação daquilo que o Rafa falou, de força, astúcia, né, de interesse próprio. E o sistema é o oposto disso, né? Isso mesmo. E o Baldi chega a chamar que o involuído ele é aquele de visão curta, que ele utiliza do método da ciência do proveito imediato. Então isso o leva certamente à morte, no sentido de que ele está preso naquele jogo das ilusões, do poder, da glória, da vitória no reino da terra, né? E não a vitória no reino de Deus, né? Dizendo assim, não observando que há uma lei que coordena tudo, né? No íntimo dos fenômenos, e que há um sistema, né? Que nos impulsiona, nos chama, e é para lá que a gente deve nos esforçar para ir. Então, a astúcia, a força, esses métodos evoluídos de morte, eles estão fadados ao fracasso, porque eles são de curto alcance. Trazem, às vezes, resultados imediatos, mas que não vão prevalecer. Isso vai levar a uma frustração, a um fracasso. E desse fracasso sairá uma nova consciência. Desse fracasso sairá um desejo, né, de buscar novos métodos de vida. Os métodos serão os métodos mais evoluídos. Então tem que alargar essa visão de curto alcance através aí dos métodos do Evangelho, dos métodos da não resistência, dos métodos desses idealistas mais evoluídos, que é a honestidade, a retidão, todos esses valores que o Baldi tanto fala, que são positivos, que são da lei, para que a gente alcance aí, né, níveis melhores para todos nós. O Baldi, não satisfeito em falar de uma moral positiva universal e de uma moral fundada nas leis da vida, ele vai cunhar uma nova expressão, que é uma moral das intenções, ainda nesse capítulo. Ele vai nos falar um pouco dessa moral das intenções. E aí, perguntando para o nosso amigo médico, Sérgio, a gente pode relacionar essa moral das intenções que o Baldi propõe com a ideia de profilaxia e de cura de uma enfermidade? Meu amigo Thales, perfeitamente, né? O Baldi fazia essas analogias que são perfeitas, né? Em várias obras ele usou analogias com a medicina, né? Falando que o comportamento antissistêmico é como um câncer, né? Que invade o organismo, tenta destruir, né? E mais uma vez ele usa aqui uma analogia muito boa. Não podemos esquecer o que já foi estudado até no episódio passado, que é do capítulo anterior, que nós somos responsáveis, segundo a lei de causa e efeito, por todas as trajetórias que nós lançamos. Então, se eu lanço uma trajetória que é positiva, eu vou, segundo essa lei, colher coisas positivas. Mas o contrário, se eu tenho essa visão, que a gente tanto está discutindo aqui hoje, né? Uma visão mais curta, mais imediata, quero auferir lucro agora, imediato, já, e lanço uma trajetória negativa, eu infelizmente acredito que vou ficar rico e vou ser feliz causando a pobreza no outro, né? Tenho esse tipo de mentalidade, obviamente, eu também colherei para mim as consequências desse ato. Então, quem já tem essa consciência, que já entendeu que o mundo, ele é um mundo que não está ao acaso e ele é regido por leis perfeitas e justas e que nos levam sempre a nos corrigir, a nos melhorar, para que realmente atinjamos, como o Gui estava refletindo agora há pouco, a verdadeira felicidade, a verdadeira riqueza, que não é uma simples riqueza material, é uma coisa mais profunda, de substância. Como essa é a intenção e é o telefinalismo da lei, obviamente que se eu entendo isso, eu posso fazer uma prevenção. É tipo uma vacina, né, Thales? Então eu posso ter a vacina,
né? Eu posso ter a vacina. E como é que eu posso tomar essa vacina? Entendendo esses mecanismos de funcionamento, eu vou agir onde o problema inicia. Então a gente sabe que tudo que a gente age iniciou primeiro pelo pensamento. Então eu tenho um sentimento que cria, né, um pensamento, esse pensamento cria uma palavra, essa palavra cria uma ação. Então, se eu agir na gênese, onde está sendo criado essa minha trajetória, e eu sei que essa trajetória é uma trajetória anti-lei, é uma trajetória, por exemplo, violenta, agressiva, que não está de acordo com a orientação do Evangelho, do Cristo, e todas as leis que nos levam à harmonia, eu posso ter uma prevenção, posso fazer como o Baldi diz, né? Uma moral preventiva, agindo ali. Por quê? Isso ele deixa bem claro também. Depois que eu já lancei a trajetória, aí não tem mais jeito. Né? Foi lançada, eu tenho que arcar com as consequências da minha atitude, da minha ação, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Mas eu posso agir antes disso. Mas é necessário que eu entenda todos esses fenômenos. Né? Se eu for ainda inconsciente, eu vou estar experienciando e aprendendo. De tanto esbarrar com a lei, e aí a gente vê o Baldi falando isso de maneira muito linda, né? As pessoas não compreendem, né? Quando ele se refere à dor, acha que o Baldi é um pouco masoquista, meio sádico, tudo é sofrimento. Não. A dor é esse grande despertar. Em vários programas a gente disse, é a nossa mestra, amiga, que faz a gente acordar. Ele, em determinado ponto aqui do livro, diz isso, né? A dor vai dizer, ei, amigo, você está errado. Acorda, menino. Não é porque você está indo para o lado errado, você está sofrendo. Você vai aprender com essas experiências. Mas se eu já adquiri alguma experiência, eu já vou conseguir prevenir os erros. Eu não vou cair mais nos mesmos erros. Não é isso, meus amigos? Exatamente, Sérgio. Mais à frente no capítulo, só para aproveitar o seu comentário sobre a dor, o Baldi escreve a seguinte frase: a dor é a voz da lei que diz: erraste, corrige o teu erro. Perfeito. Mais objetivo impossível, né? Essa é a imagem que o Baldi traz de que essa moral de intenções ela atinge o ato justamente no seu nascimento, no momento espiritual da sua gênese, na raiz. E agir preventivamente, muitas vezes ou quase sempre, é mais fácil do que agir corretivamente. Eu lembrei de um caso célebre da Bíblia. Eu não sei nem se está na Bíblia ou se é um caso à parte, digamos assim. Mas é aquele episódio do Salomão com as duas mães. Eu não sei por que eu lembrei desse episódio, mas para mim ali é o seguinte, é o papel de um juiz que vai adquirir um débito se fizer um mau julgamento, né? Ele, conhecendo a lei profundamente, fez a sábia opção de falar assim, não, vamos cortar essa criança ao meio e dar metade para cada uma. Porque, conhecendo o amor de mãe, a mãe logo se manifestou, não, o filho é dela, da outra, né? E ele falou, não, você que é a verdadeira mãe. E eu não sei por que eu lembrei desse episódio, mas eu achei assim, como é que ele foi muito inteligente, né, na administração da justiça, evitando males maiores, né, conhecendo como que a lei, a psicologia humana funciona, enfim, agindo bem na raiz do problema para evitar dores maiores para todos no futuro. É um excelente comentário. Continuando as temáticas que o Baldi traz no capítulo, como sempre, ele faz menção à figura de Francisco de Assis. E para falar de Francisco, a gente vai chamar o nosso franciscano Rafa para falar um pouco para nós sobre as virtudes franciscanas na atualidade. O Baldi vai fazer uma breve menção dessas virtudes no capítulo, e essa abordagem dele suscita em nós algumas questões. Qual que é essa abordagem que ele traz? E se essas virtudes franciscanas, elas deixaram de ter o seu valor na atualidade. Legal, meu amigo. Francisco é sempre um exemplo a ser lembrado, estudado, né? Ele e o Cristo são duas figuras impressionantes. E são duas figuras muito além do seu tempo, né? Transcendem o período histórico em que viveram. E Francisco, então, ele é um fenômeno atual. Não está circunscrito lá ao século XIII.
E então os seus votos, né, obediência, castidade, pobreza, têm um valor muito mais profundo do que aqueles superficiais que a história conta, né, da obediência ali à sua religião, da castidade em razão de não ter relações sexuais com o outro. Enfim, essa é a contraparte mais superficial do fenômeno. E o Baldi vai revelar para a gente, como franciscano legítimo que o é, que esses votos são muito mais profundos. Então, o Francisco, ele realizou uma superação biológica até mesmo com os seus votos, com esse ideal que desceu do alto junto com ele. Então, esses votos, eles são atualíssimos e, na verdade, eles são aí o nosso futuro de vivência. A gente vai chegar ainda na integralidade, na observância, na valorização desses votos. Então, a gente pode ver um pouquinho o porquê disso, né? Por que a necessidade desses votos, como que Francisco os entendiam e por que eles significam uma superação biológica. Vamos dizer assim, vamos falar do seu significado biológico. E mais uma vez a gente vai voltar nos 2 métodos de vida. Qual o método de vida do involuído? É fome e sexo, né? No sentido, né, de domar uma parceira, um parceiro e de satisfazer as suas necessidades fisiológicas, materiais, né, do prazer e da gula. Assim funciona o homem primitivo. Então, com os votos de Francisco, que tem uma outra sede, que tem uma outra fome, que busca um outro prazer, ou seja, os prazeres da santidade, ele causa até mesmo uma superação biológica, ou seja, o ser mais evoluído não vive mais com sede e com fome dessas coisas mais baixas. Então é nesse sentido também que é uma superação também biológica, né? Atinge um outro nível, uma biologia, uma suprabiologia bem mais evoluída, onde o santo, ele ousado, sozinho, rebela-se contra essas forças tremendas da natureza, né? Da animalidade, e supera, vence-as. Então isso é muito interessante, né? Esse esforço, né? Esse exemplo que ele deixou para a gente, ainda que observado apenas na sua contraparte menor. Então, nesse ponto está a sua superação biológica, fica a sua experiência. E a obediência, certamente, é uma obediência a essa lei, a esse ideal que a gente está estudando do mais alto. Então, representa renúncias, negações aos ideais inferiores, involuídos. Então, é uma vivência radical, que acaba por destruir uma natureza humana involuída porque está atendendo aos princípios superiores da vida. Então, isso qualifica um santo, né? Uma verdadeira santidade no sentido mais espiritual e verdadeiro, né? Ele representa uma antecipação do futuro naquele tempo, porque ele nega aqueles prazeres que a gente se refestela aqui, e os prazeres da santidade são outros ainda, né? Muito acima. É uma outra psicologia que não é a do egoísmo, que não é a da vaidade, que não é a do orgulho, que não é a da força e da astúcia. É uma outra superior, né? Que muitas vezes, em nosso nível, a gente sequer imagina de poder superar. Então, esses votos são muito atuais, muito vivos e necessários, né? Castidade não é no sentido só de, não é ter relações sexuais com o outro. Nada disso. Castidade é você ser fiel aos teus parceiros, não só em relações sexuais, mas em relações de amizade, afetivas. Eu tenho que ser fiel ao meu amigo Gui, eu tenho que ser fiel ao meu amigo Thales, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que ter honestidade e fidelidade nas minhas relações com a minha esposa, com o meu marido, meus companheiros. Vocês imaginem como seria a nossa vida se tivéssemos fidelidade nas nossas relações afetivas. Quantos desastres ocorrem por infidelidade nas nossas relações, em vários níveis. Relações de sociedade, relações profissionais. Quantas dificuldades temos nesse meio? Olha como isso é um ideal superior, né? Essa fidelidade no sentido dessa castidade. E a pobreza também daria uma conversa de dias aqui sobre a pobreza, que decorre da honestidade, do trabalho justo, reto, de um trabalho que respeita todas as relações humanas e não humanas, né? De uma retidão, de uma honestidade. Ô Rafa, eu queria até te perguntar sobre isso, que você é um estudioso, né, da obra franciscana, e a gente sabe que o portal tem também esse vínculo, né? Até porque está vinculado ao trabalho do Baldi. Mas o Baldi, ele faz uma reinterpretação de alguns dos elementos, desses elementos do franciscanismo, da obediência, da castidade. Ele faz uma releitura para os tempos modernos, né? Você chegou a reparar isso nesse capítulo?
Ah, sim. O Baldi retoma isso, né, em suas obras. Inclusive no livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, tem um capítulo específico chamado Os Ideais Franciscanos diante da Psicologia Moderna. Porque esses ideais, para o Baldi, eles representam o ciclo da redenção da humanidade. Não são meros votos superficiais, como eu estou frisando aqui. Eles têm uma profundidade grande que a gente ainda não percebeu. E o Baldi deu umas pinceladas sobre isso. Quer ver, Gui? Por exemplo, se a gente trazer isso para a estrutura do sistema e antissistema. Quando o Baldi vai interpretar a obediência, o voto da obediência, qual foi o nosso fator de queda? Todos vocês vão responder na hora: a desobediência à lei. Então, o voto da obediência vem coibir na natureza humana essa estrutura da rebeldia, essa estrutura anti-lei da desobediência. Ou seja, o seu desejo inadequado de expansão que motivou a nossa queda. Então, olha como isso é muito mais profundo, né? Ele fala, por exemplo, né, que a virtude da pobreza ociosa e improdutiva seria substituída pela virtude do trabalho indispensável para elevar o nível de vida, base de uma civilização mais avançada. É interessante observar que há também nessa ideia dele, aquela ideia dos ciclos, né? Então não é um trabalho orientado para a consecução da riqueza ou do poder material, mas é um trabalho orientado para o bem comum, né? Que seria de realmente um trabalho de empreender, de atuar, saindo um pouco daquela energia só da contemplação ou da pobreza voluntária, mas partindo agora para uma fase de maior ação, trabalho em benefício de uma coletividade. Exatamente, Gui. E a gente vem vendo isso na sociedade hoje em dia, né? Uma economia circular, cooperativa, onde todos devem ganhar, né? Algo mais respeitoso, mais fraterno, de maneira mais cooperativa mesmo, acho que essa é a palavra, né? A instrumentalização da lei de cooperação. É isso aí, vem da pobreza também, a gente pode dizer que vem também desse voto de pobreza, onde a gente não retém só para si mesmo, egoisticamente, as riquezas, o poder e a glória. Não, a gente precisa compartilhar, a gente precisa um do outro, que todos ganhem, né, nesse novo estilo de vida. Enfim, Thales, o assunto é muito bacana, né? Daí a gente tiraria muitas lições. E fica o convite, né, para a gente ir lá na obra, buscar, né, porque é muito legal, né? Então os votos franciscanos, eles podem e devem adaptar-se ao patamar em que nos encontramos. Mesmo no nosso nível, eles melhorariam muito as nossas condições de vida e de existência. Bacana, Rafa. Essa abordagem que você traz, ela apresenta muitas luzes interessantes, e trazendo um pouco para o que o Gui tentou puxar aí especificamente deste capítulo. Quando a gente lê essa abordagem dessas virtudes neste capítulo da técnica funcional, no meu entendimento, o Baldi está falando de pobreza, castidade e obediência, ainda no sentido de entendimento mais primitivo, digamos assim. Acho que o Rafa está trazendo um sentido mais espiritual para essas virtudes, mas no contexto do capítulo, foi a impressão que eu tive quando eu li, ele está falando do entendimento do que seria pobreza, castidade e obediência, para a mentalidade do indivíduo que se encontra no plano animal humano. É verdade, tá? Né? É isso mesmo. Entendeu? Porque, assim, o que você trouxe está muito bem pontuado em outros textos de Ubaldi, e a pessoa que escutar a sua fala e ler aqui o texto, talvez ache que há contradição. Mas eu vejo que não é contradição, acho que é só uma questão de contexto. Né? Ele está tratando essas virtudes no contexto do plano animal humano. Então ele vai olhar para a pobreza como algo de ociosidade e improdutividade. Quando ele vai falar de castidade, ele está falando de renúncia das paixões. E quando ele vai falar de obediência, que a obediência teria sido substituída pela produtividade da recíproca compreensão. Então, ao invés de obediência, recíproca compreensão. Então ele está falando aqui de pobreza, castidade e obediência, não nesse sentido espiritual que você trouxe, na minha visão. Não sei se vocês concordam com isso. Tá certo, é a sede de subir, né? Antecipar aí a evolução, né? Uhum. O que eu achei interessante, meus amigos, é porque o Baldi, como o Thales contou muito bem, né, ele coloca que na época de Francisco era necessário essa interpretação mais dura, porque o homem, sendo muito primitivo, para contrapor aqueles impulsos e aquelas trajetórias que eram realmente muito negativas, era necessário ter assim a castidade, e castidade mesmo, porque senão o homem levava uma vida sexual muito desregrada. A mesma coisa a gente depreende do texto em relação às outras virtudes.
O homem tinha aquela vontade na Idade Média de dominar, de ter riquezas, ter feudos. Então ele veio simbolizando e dando esse testemunho, esse exemplo de uma pobreza que hoje, não é, como os amigos colocaram muito bem, já não é mais contraproducente. A pessoa faz ser mendicante. Mas na época era, porque ia de encontro àquela mentalidade que só valorizava o dinheiro, o poder, o domínio. Então vem Francisco mostrando, não, a gente vai se despir de tudo, vamos ser pobres, nós vamos abandonar os instintos sexuais, nós vamos ter o instinto da obediência pura. Então, porque naquele momento histórico o homem ainda era muito animalizado. Mas isso hoje, mesmo, Sérgio. Era o contraste para gerar consciência. Exatamente. O que você falou da Lucelena, né? Uhum. Então Verdade. ele te chamou a atenção nisso, mas hoje não é contraproducente você ter um homem que vai ser mendicante. Não, ele vai agir de acordo, né, com a sua vida. Então, a pobreza franciscana não, eu vou viver com o que eu ganho, eu vou, em vez de ser, se diz, um mendicante, eu vou trabalhar, vou fazer o melhor para a sociedade dentro do meu emprego, fazer o melhor para mim, não vou querer roubar ninguém, não vou querer assaltar, não vou querer ganhar o dinheiro desonestamente. A mesma coisa a castidade, não é? Naquela época o impulso era muito feroz, era necessário que eu reprimisse isso, mas hoje a repressão já não adianta. Então é o quê? É você ter a sua esposa, não trair, não ter um caso extraconjugal, não ter outra família fora do seu lar. Então isso, para o Baldi, e Rafa citou o texto que você pode aprofundar, né, no livro de Fragmentos de Paixão, você vai entender que o Baldi está dizendo, não, hoje, você, para ser casto, precisa viver uma vida honesta, não precisa você não ter relação sexual, ser uma pessoa assexuada na sociedade. Não, tenha seu parceiro, seu companheiro, sua companheira, mas com honestidade, tenha um relacionamento honesto. A mesma coisa a obediência, não é? Você não precisa revolucionar o mundo, fazer revoluções para destruir tudo. Você é uma pessoa que vai agir de acordo com a lei. Então, é interessante essas reflexões que vocês trouxeram, porque mostra um estado primitivo que foi necessário agir de uma forma, e hoje o Baldi já amplia a nossa visão. Muito Isso boa aí. a reflexão de todos. Isso. Hein? E aí, em espírito de síntese, eu acho que a gente poderia dizer que o Baldi tratou das 3 virtudes aqui do texto numa oitava, e o Rafa fez o seu comentário numa oitava diferente, para a gente entender que não estamos falando de contradições, mas apenas de visões diferentes do mesmo tema. Bom, amigos, o assunto é vasto, o capítulo é grande, são 32 páginas. Nós conseguimos contemplar de maneira não profunda, como o próprio autor aborda, mais ou menos metade da temática. Então nós vamos ficando por aqui, esperando que no próximo episódio a gente consiga contemplar os outros tópicos que o Baldi evidenciou nesse capítulo. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até breve. Este é o Pode Pensar, e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá!